Fala enxadristas, vamos dar sequência ao nosso estudo do final de rei e torre contra rei e peão. Vamos hoje ver a nossa parte 2. Vamos ver uma outra forma de enfrentar o peão quando nós temos a torre. Neste caso agora, como temos um exemplo onde temos o rei branco em H8, a torre branca em G7, o rei preto em B6 e o peão preto em A5, vamos ter que neste momento seguir um outro plano. O nosso rei não vai chegar, ou seja, o rei das brancas, nas proximidades do peão. O que vai ocorrer aqui é a separação do rei preto do peão, ou seja, vamos tentar mantê-los separados e vamos aguardar a movimentação do peão para logo depois a nossa torre atacar o peão e capturá-lo. A peça que vai se encarregar de separar o rei do peão será a torre branca. Precisamos perceber algo interessante aqui na posição, que para vencer, as brancas terão que fazer o corte ou a separação do rei do peão a partir da quinta horizontal do adversário. Vamos observar logo depois desse nosso primeiro exemplo, onde as brancas vencem, que eu vou alterar a posição do rei preto e do peão e a partida terminará empatada, justamente porque as brancas não poderão fazer o corte na quinta horizontal. Então vamos ver a primeira manobra, o primeiro lance das brancas na posição. As brancas jogam torre G5. Observem que a torre branca está controlando a quinta horizontal, a horizontal que pertence ao lado das pretas. E observem o seguinte, que as pretas têm duas possibilidades. Podem movimentar o rei, por exemplo, para a casa A6, mantendo a proteção do peão que está em A5, ou avançar o peão. Em ambos os casos, as pretas perderão o jogo. Mas vocês podem estar pensando o seguinte, se a ideia é esperar que o peão se movimente para depois atacá-lo e capturá-lo, as pretas só precisam jogar com o rei e não movimentar o peão. Se isto acontece, as pretas darão chances do rei branco se aproximar da posição, ou seja, tendo chances de se aproximar do peão. Por exemplo, vamos ver como. Rei A6, teremos rei G7, rei B6, e aqui nós temos duas formas de jogar com as brancas. Por exemplo, poderíamos jogar o movimento torre na casa E5. Observe que a torre executou o movimento e está aguardando o movimento do rei das pretas ou do peão. E as pretas decidem manter o jogo com o rei. Rei A6, teremos rei F6, rei B6, rei F5, rei A6 mais uma vez. E agora teremos simplesmente rei E4. E observem que o rei das brancas ele vai conseguir se aproximar do peão. E observem que se o peão for avançado neste momento, ele já estará separado do rei. E podemos fazer a manobra rei D3 e logo depois capturar este peão. Vamos voltar à mesma posição e vamos ver outra forma. Por exemplo, torre G5, rei A6, rei G7, rei B6, rei F6, rei A6 e agora teríamos rei E5. Notem que o rei E5 está impedindo que a torre tenha um controle da quinta horizontal e as pretas tentam rei B5. Teríamos rei D4 cheque e se, por exemplo, rei B4, nossa manobra aqui poderia ser torre G8, agora com a torre atacando por trás tanto o peão quanto o rei. E o rei branco, vocês notarão que após, por exemplo, um cheque de torre B8, ele vai conseguir se aproximar do peão de torre e junto com sua torre capturar este peão. Então, nesta situação, voltando à posição anterior, quando jogamos torre G5, resta apenas as pretas jogar o movimento A4. E aqui não precisamos jogar com a nossa torre, ela já tem a função de cortar o rei, não permitir que ele se aproxime do peão, ou seja, tirando do rei preto a quinta horizontal. E as brancas jogam simplesmente rei G7. Se as pretas insistem em jogar apenas com o rei e não movimentar o peão, vamos seguir aquele plano que nós vimos anteriormente. Então aqui temos o avanço A4, e finalmente após A4 teremos o movimento torre G3 atacando o peão, e após A2 teremos torre A3, capturando o peão e vencendo a partida, já que teremos o final de rei e torre contra rei e peão. Mas vamos agora voltar à posição e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o peão preto em A4 e o rei preto em B5. E as brancas vão tentar fazer uso da técnica do corte da horizontal com a torre. E as brancas aqui jogam torre G4. Realmente, o rei não consegue passar para a quarta horizontal, mas neste caso, o corte não ocorreu na quinta horizontal. Significa que o peão preto está mais próximo da casa de promoção, que vai dificultar a vida da torre branca. Por exemplo, A3, rei G7,
A2 com ameaça de A1 igual a dama, teremos forçado torre G1, agora temos rei B4, rei F6, rei B3, rei E5, rei B2 e o empate está garantido para as pretas, já que se, por exemplo, torre G2 cheque, teremos rei B1 e se torre G1 cheque, mais uma vez rei B2 com ameaça sempre de coroação do peão à dama. Espero que vocês tenham entendido este novo método. Espero que vocês pratiquem outras posições possíveis de rei, de torre e de rei e peão nesta posição. Espero que vocês retornem para o nosso próximo vídeo relacionado a este mesmo final. Espero também contar com os likes de vocês e seus comentários. Deixe os seus comentários aqui no nosso canal, que irei responder a todos eles. Até o próximo vídeo.